Quem aí que está me assistindo nunca chegou num restaurante, viu aquela família enorme de gigante reunidas à mesa, mas cada um com seu celular na mão. E o mais interessante é que às vezes eles estão ali naquela mesa e um está falando com o outro via bate-papo, WhatsApp. Como que pode, né? A que ponto chegamos? Como que chegamos até isso? É necessário se desconectar para se reconectar aos familiares, aos amigos e mais ainda ao Senhor Deus. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus, que alegria ter você aí do outro lado. Sejam todos muito bem-vindos, até você que está aí pela primeira vez. Eu sou a pastora Mitty Bernardes e esse é o nosso Comportamento e Fé, onde pegamos algo do comportamento humano e trazemos para a ótica da Palavra de Deus. E em que lugar você esteja agora, que você esteja conectado com a Palavra do Senhor e que ela possa trazer boas influências para a sua vida. Jesus é o nosso maior influenciador, sim, porque ele não só traz as dicas e os bons conselhos. Ele sara, ele cura, ele restaura, ele prospera, ele liberta, ele é real. E ele pode conectar você com o Todo-Poderoso, afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós começamos esse encontro falando que tem gente que precisa se desconectar para voltar a reconectar-se com seus entes, com seus familiares, com os seus amigos. Tem pessoas que não sabem mais ficar longe das telinhas. E olha, isso tem causado sequelas em nível aí de psiquiatria. Eu estava assistindo alguns conteúdos, né, de médicos, de psiquiatras, e as telinhas, elas têm realmente causado aí uma alteração no funcionamento do cérebro das pessoas, mexendo com o sono, tem causado alteração até nas questões aí da anatomia, né? A questão dos olhos, tem surgido nas crianças mais novinhas, aumento aí de miopia, de outros transtornos aí da visão. Tem uma série de coisas acontecendo por conta do excesso de telinha. E o que é realmente lamentável entre todas essas situações, que por si já são ruins, né? Perder qualidade de vida já é algo ruim, mas perder a qualidade nos relacionamentos também é algo ruim e que às vezes traz consequências lá a longo prazo. Quando eu era solteira e recém-casada, eu ouvia muito uma frase assim: adote seu filho para que um agente do crime não o adote. Tinha uma outra palavra, né? Mas o que? Os pais eram orientados a dar atenção aos filhos para que outro ser estranho, talvez ligado ao crime ou outras práticas, viesse e levasse ele. Na época, eu já tenho os meus 60 anos, levava-se as crianças fisicamente. Hoje, leva-se as crianças virtualmente. Tem aí vários casos, né, de pessoas que praticam coisas ruins com imagens infantis. A gente não pode entrar muito nesse assunto, mas você sabe do que eu estou falando. Fora aquelas coisas, né, de desafios, joguinhos, onde a criança é pega ali, ela é enlaçada, né, nos desafios, alguns até tentando contra a própria vida. Então a gente precisa aí realmente ter um tempo mais presente no nosso casamento, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, e para isso precisamos nos desconectar. Olha o que diz o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 6 e o versículo é o 31. Uma coisa boa de você observar em Jesus é que ele fazia algo assim meio parecido com esse programa aqui, né? Ele pegava sempre algo da situação ali concreta, né? Ele usava as parábolas, ele pegava ali o momento ali, o comportamento que estava acontecendo e dava uma grande instrução. Olha aqui.
O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, diz assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Antes da gente continuar aí na explicação do Senhor Jesus, que já tem aqui uma grande revelação, eu quero te convidar para me seguir lá no YouTube. Não precisa ficar conectado o tempo todo, não. Mas ali é bom porque você se inscrevendo no canal, meu canal é Mirtes Bernardi, você pode sim pegar o link e compartilhar com outras pessoas. Às vezes aquela pessoa não percebeu ainda que está demais, né? Que ela está o tempo todo online, até na mesa do jantar, gente. Falando com o irmãozinho, falando com o pai, com a mãe, através do WhatsApp. Algumas pessoas estão perdendo até a noção do tom da voz, né? Elas ficam usando ali os emojis o tempo todo. E olha, tem coisa que está se perdendo e as pessoas não estão notando. Então me segue lá, Mirtes Bernardas é o meu canal. E você pode compartilhar o próprio YouTube. Por causa disso, vai também mostrando para outras pessoas. Mas voltando aqui, olha só que interessante. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Lugar deserto é o quê? Desconecte-se. Sai do meio da multidão, né? Tem muita gente falando, tem muita gente aí levando você, agitando você. Vamos para um lugar em silêncio, vamos para um lugar onde ninguém fale, onde ninguém dê palpite, onde ninguém interfira. E ele fala para ir com ele, né? Então, a melhor reconexão que nós podemos alavancar, e eu diria até a principal delas, é nós nos reconectarmos com Deus, através de Jesus. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Para isso, você precisa se desligar das telinhas de vez em quando, ou de vez em sempre. Você precisa ter essa reconexão com a palavra de Deus, senão você não vai conseguir fazer as outras. Senão você não vai conseguir ter o que dar para as outras pessoas. Ninguém pode dar o que não tem, né? Olha o que diz lá no Salmo 23, versículos 2 e 3. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Você vê que é Jesus. Para isso, você precisa estar desligado das outras coisas. Eu gosto muito de uma passagem em que Jesus chega e ele fala assim: tire o barco da terra. O barco estava ali atravancado na terra, né, na orla, e para que ele pudesse voltar a essa liberdade, ele precisava ser solto da terra, né? Tire o barco da terra. E aí as pessoas assim fizeram e Jesus começou a ensinar. Nós precisamos nos desconectar das telinhas, desligar a televisão. Eu também me incluo nesse grupo aí de ficar usando a tecnologia. Tem a hora de desligar, tem a hora de pôr em silêncio, tem a hora de você voltar à sua comunhão com Deus. E a partir dela, Ele vai ajudar você a se reconectar com o seu cônjuge, a se reconectar com seus filhos, a se reconectar com o seu trabalho, com o seu ministério, com você mesmo. Você vai começar a ouvir a sua própria voz, pedindo socorro, pedindo que você busque a Deus, porque a alma está sedenta, né? O salmista, ele fala: assim como a corça, por ti suspira a minha alma. Se você não para, você não ouve que a sua alma está suspirando por Deus, né? Se você está o tempo inteiro conectado com outros assuntos, você não consegue nem ouvir a sua própria voz pedindo o socorro de Deus. Vamos orar? Oh Deus maravilhoso, e é bem verdade, estamos como o salmista. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
Meu Deus, que essa pessoa possa ouvir a voz do seu interior, clamando pela presença da tua palavra, Senhor, da tua voz, doce voz, porém majestosa e poderosa. Meu Deus, a tua palavra diz que a ovelha, ela ouve a voz do pastor, e eu diria até que ali é demonstrado que há uma necessidade. A ovelha não sobrevive sem o seu pastor, ela não tem condição alguma de se alimentar, de se proteger, de se defender. E o bom pastor, Jesus diz, que é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E o Senhor já deu a sua, Senhor Jesus. Que nós possamos ser essas ovelhas que ouvem a sua voz, que descansa nos pastos verdejantes para os quais o Senhor nos conduz, que fica ali nas águas tranquilas. Deus, nós queremos nos reconectar contigo e que também possamos nos reconectar com os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho e conosco mesmo, para assim termos o que dar às pessoas, principalmente dar do Senhor para elas. Essa é a minha oração a Deus. Abençoe a esse que está nos assistindo, independente da distância, que ele possa ser alcançado pela voz do bom pastor e seja trazido ao teu aprisco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, hein? É bom termos Jesus. Jesus é aquele que nos conecta com Deus. Ninguém vai a Deus sem Ele. Então, para isso, o que você precisa? Receber o Senhor Jesus no seu coração, como Senhor da sua vida. Olha, Ele liberta. Se você pensa que você vai ficar preso a uma religião, não vai. Você será verdadeiramente livre, porque Ele pode te libertar. No mais, pessoal, ficamos por aqui.